Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 5 de outubro. O texto diz assim: reaja com coragem, né? No livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 14, o texto diz assim: o homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Amém? Aí o autor vai nos dizer assim sobre esse texto, né? Quando Moisés estava caminhando em direção à sua identidade, para cumprir o seu chamado, ele precisou lidar com aquilo que de fato estava vivendo, pois sofria uma crise de identidade, né? Precisamos nos lembrar de que Deus escolheu Moisés para tirar os israelitas da opressão, mas por não saber de fato sua identidade, Moisés começa a agir por impulso, fazendo a coisa certa, porém da maneira errada. No entanto, Moisés não consegue se encaixar em nenhum grupo, sentindo-se um egípcio demais para ser hebreu e sentindo-se hebreu demais para ser egípcio. Porque quando você está em crise, não consegue operar mediante a sua verdadeira identidade, aquela que foi dada pelo seu Criador. Existem certas fases na vida em que vivemos os traumas ainda da infância, somados às mudanças do mundo à nossa volta, que tendem a nos fazer ser quem não somos, né? Às vezes as circunstâncias ao nosso redor faz a gente mudar o nosso comportamento, de ser uma pessoa diferente de que realmente nós somos, né? E aí ele fala mais assim, né? Quantos pais olham para os seus filhos e se perguntam: onde foi que eu errei, né? Aí o autor diz: em minha trajetória, quando adolescente, não via ninguém se perguntar, mas eu mesmo indagava: onde foi que eu errei, né? Algumas passam por essa estação da vida sem grandes traumas. Outros são tão prejudicados que acham que a vida não tem sentido, que são apenas frutos do acaso. Saiba que, independentemente da idade que você tem hoje, é possível que existam dores que ainda o impedem de viver a sua verdadeira identidade. Por isso, o desafio a rever os seus caminhos. Não deixe que o medo o paralise e roube a sua essência em Deus. Reaja com coragem e ousadia, pois a vida machuca, mas Deus cura, né? Aí a frase do autor: não deixe que as dores do passado obstruam os planos de Deus para a sua vida. O devocional é o 279, a leitura bíblica é Eclesiastes 5 e a palavra-chave é reagir. Que você possa reagir para você viver o extraordinário de Deus. Reaja com coragem, porque Deus tem infinitamente mais para manifestar na sua vida do que tudo quanto você pede, do que tudo quanto você pensa, do que tudo quanto você imagina. Deus é um Deus de milagres, de prodígio e maravilhas, né? Deus não vai deixar você viver uma vida medíocre, mas você tem que pedir para Ele, você tem que pedir para Ele te ajudar, para Ele te orientar, para Ele dirigir os seus passos, dirigir os seus caminhos, porque Deus, Ele tem muitas bênçãos para manifestar em nossa vida, só que basta a gente crer e confiar, né? Basta a gente crer e confiar, porque Ele pode mudar a nossa vida. Nós temos responsabilidade de agir e de fazer as coisas que nós temos que fazer. Só nós podemos parar de nos preocupar com o passado. Só nós que precisamos viver o presente e não nos preocupar com o futuro. Mas Deus, Ele pode tirar todo o sentimento ruim que nós temos do passado. Deus pode nos enviar bênçãos para a gente viver esse presente, e Deus já está lá no futuro nos esperando. Assim, as coisas naturais nós fazemos, e o sobrenatural quem faz é Deus, amém? É isso que eu estou tentando te explicar para ver se você consegue entender o que eu estou querendo dizer aqui, certo? Então nós fazemos o natural e Deus faz o sobrenatural. Por exemplo, eu quero um emprego, aí o que eu tenho que fazer? Deus, toca no coração daquele chefe, daquele patrão lá, daquele trabalho que eu quero, para ele me escolher como funcionário. Mas o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha parte? Montar meu currículo, me preparar para a entrevista e ser um bom funcionário. Mostrar que eu vou ser uma boa funcionária ou um bom funcionário para aquela empresa, entendeu? Então, a parte de Deus é inclinar o coração daquela pessoa para te contratar, mas a sua parte é você mostrar o que você sabe fazer, você mostrar que você vai ser um bom funcionário e você levar o seu currículo e fazer uma boa entrevista.
né? Responder tudo certinho, entendeu? Então, a nossa parte é o natural e a parte de Deus é o sobrenatural, amém? Tô dando só um exemplo pra gente entender aqui o que Deus tá querendo dizer. Então, o que você tem que pedir? Pedir para Deus te ajudar, para você receber de Deus a cura para todos os sentimentos que você teve no passado, que te magoou, que te machucou. Eu tô procurando um texto aqui que eu queria ler para vocês, mas eu não tô conseguindo encontrar. O que aconteceu com Moisés foi uma situação muito triste. O Moisés era filho de uma família, né? Aí quando o faraó mandou tirar a vida de todas as crianças pequenas, aí a mãe dele colocou ele num cestinho, a irmã dele levou ele no rio, aí levou ele perto do palácio, né, do faraó, aí a filha de faraó pegou Moisés, criou como filho dela, ele foi criado como neto do faraó, teve todos os ensinamentos que ele precisava ter, né, tudo ali foi criado como filho de faraó, neto de faraó. Aí Deus chamou ele para poder vir tirar o povo do Egito para levar para a terra prometida, e o povo não aceitava ele de jeito nenhum, entendeu? Mas aí ele ficou sofrendo com isso, mas depois Deus tratou com ele, e aí ele fez o que Deus mandou ele fazer, tirou o povo do Egito, certo? E nós a mesma coisa. Quando nós ficamos muito ligados no passado, a gente não consegue viver o presente e muito menos recebe o futuro de Deus, né? E a gente tem que prestar atenção, a gente tem que pedir para Deus nos ajudar, limpar esses sentimentos do nosso coração. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Eu não posso ficar toda hora lá cavando o meu passado. Se eu ficar toda hora cavando o meu passado, o que eu passei na infância, o que eu passei na minha adolescência, o que eu passei naquela situação, com fulano de tal, com pessoa tal, você não vai viver. Se você ficar cavando o seu passado, coisas que você já orou, você já clamou, Deus já te curou, Deus já te abençoou a sua vida, já enterrou o seu passado, já jogou no mar do esquecimento, você não tem que ficar indo lá, cavando o seu passado de novo, tirando as pedras que você já tinha jogado em cima daquilo. Você tem responsabilidades também. Não fica se martirizando com coisas do passado, né? Porque o passado, ele já foi. As coisas, na palavra de Deus diz assim, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, né? Deus tem coisas novas para nossa vida. Então, você tem que depender dele, pedir para ele te ajudar. Aqui, ó, a palavra de Deus diz aqui, ó, em Isaías 33:3, ó, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, assim, peça para Deus te anunciar coisas novas, para você viver uma vida nova, uma vida abençoada por Deus, certo? Seja curado hoje do seu passado, seja curado hoje das coisas ruins, das pessoas que te fizeram mal, das situações que te fizeram mal. Viva hoje um dia maravilhoso, dependendo de Deus, porque Ele tem um futuro brilhante para você. Basta você fazer a sua parte, faça o seu natural, que é orar, pedir sabedoria a Deus e fazer o que você tem que fazer, que Deus vai fazer o sobrenatural, te enviando bênçãos, te enviando sabedoria, te enviando coragem, te enviando a fé necessária para você confiar que o seu futuro já é determinado por Deus para você e para sua família. Receba em nome de Jesus.